Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série Professor do Século XXI, a Tecnologia na Sala de Aula. Hoje nós vamos partilhar convosco uma ferramenta certamente conhecida já por muitos de vocês, que se denomina de Mentimeter e está disponível em www.mentimeter.com e que permite realizar apresentações interativas, fazer votações e trabalhar de uma forma dinâmica com os nossos alunos e até mesmo noutro tipo de apresentações. Como qualquer outra ferramenta digital, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é um registro. Depois de fazermos esse registro, fazemos login, colocando o nosso endereço de e-mail e a nossa password. Então, depois de colocarmos as nossas credenciais, então temos acesso à ferramenta digital. No menu principal, aqui ficam todas as nossas apresentações e nossas votações já realizadas em situações anteriores. Temos aqui então que é este menu, My Presentations, onde nós podemos fazer uma nova apresentação e criar um novo ficheiro, ou uma nova pasta, por exemplo. Temos aqui o submenu Inspiration, onde nós temos aqui alguns exemplos de atividades que foram realizadas e que podemos também adicionar às nossas apresentações e utilizá-las se for o caso, fazendo as respectivas alterações. E temos aqui algumas situações de formatação que, obviamente, que fica limitada na versão gratuita. Portanto, como qualquer outra ferramenta digital, o Mentimeter tem a versão gratuita, que tem algumas limitações, e depois tem a versão paga, e por isso existe aqui o submenu Upgrade, caso as pessoas pretendam fazer um upgrade para uma das versões pagas. E, portanto, vamos então verificar que potencialidades nos oferece esta ferramenta digital. Então, clicamos em New Presentation. A primeira coisa que ele nos pede é para inserirmos um título da nossa apresentação. Temos aqui uma limitação de caracteres no máximo de 100 e vamos atribuir, por exemplo, o título de A Tecnologia na Sala de Aula, que será o título da nossa apresentação. Então, criamos a apresentação e ele vai-nos direcionar para as possibilidades em termos de questões para nós trabalharmos então aqui na nossa apresentação. Então, nós temos este primeiro conjunto, que são mais questões direcionadas para votação e interação com o público, como questões de escolha múltipla, por exemplo, onde nós podemos colocar aqui a nossa questão, colocarmos a questão de escolha múltipla, podemos adicionar uma imagem, como podem verificar aqui no layout, e temos aqui um conjunto de opções, ou seja, neste tipo de questão, de escolha múltipla, neste primeiro conjunto de opções, não existem respostas certas ou erradas, ou seja, nós vamos usar este tipo de sistema ou este tipo de apresentação quando nós queremos realizar, por exemplo, uma votação com os nossos alunos, em que não há respostas certas nem respostas erradas, ou com a nossa audiência, se tivermos, por exemplo, a realizar uma palestra, um workshop, por assim dizer. Não há limitação do número de opções e em cada opção nós podemos inserir texto até 150 caracteres e inserir imagem em cada uma destas possibilidades. Depois temos a forma em como os resultados são apresentados. Então, nós podemos apresentar na forma de barras, portanto, barras, que é o mais tradicional, na forma de donut também, na forma de gráfico circular e na forma de pontos, onde ele vai colocar mais pontos na questão mais votada. Outras opções são, em termos de formatação, mostrar respostas corretas, não é? Se nós quisermos, por exemplo, utilizar como avaliação e não como sondagem, nós podemos assinalar qual é a resposta correta ou as respostas corretas e verifiquem, por exemplo, que ao selecionar aqui, ele coloca aqui nas opções quais são as opções que nós queremos assinalar como corretas, em que eu posso assinalar apenas uma ou assinalar mais do que uma. E, portanto, sempre que eu tenho mais do que uma opção, tenho que as assinalar todas as possibilidades. Depois temos aqui a outra opção de formatação, que é apresentar os resultados em percentagem. Então, para além da votação, ele vai nos dar a percentagem para cada uma das opções e a possibilidade de deixarmos os participantes escolherem
mais do que uma opção. Então, sempre que eu tenho mais do que uma opção a ser selecionada, ou numa questão de votação em que cada participante pode votar em mais de uma opção, nós temos que habilitar esta possibilidade, senão cada participante só terá a possibilidade de selecionar uma das questões. Este é um dos tipos de questões. Na opção customização, nós podemos a qualquer momento encerrar a votação, close voting, então nesse caso, voting is closed significa que mesmo que os participantes possuam um código já não podem continuar a votar. Podemos esconder o painel de instruções, ou seja, este painel onde aparece o código, ele aparece se a gente quiser que ele apareça ou não, e também podemos esconder os resultados. Então nós podemos mostrar apenas a pergunta e o público não estar a verificar os resultados. Portanto, é uma opção de cada um de nós se queremos que a votação esteja a decorrer e os participantes consigam ver logo o resultado dessa votação ou não, dependendo do fim para o qual nós vamos utilizar. Um outro tipo de questão muito comum é as famosas nuvens de palavras, onde nós podemos fazer uma nuvem de palavras e permitir, portanto, colocar a pergunta, por exemplo, o que você acha da tecnologia na sala de aula? Na sala de aula. E, então, fica a questão em aberto e nós vamos dar a possibilidade das pessoas colocarem um quantitativo de palavras que possam responder esta questão. E nós é que decidimos o número de entradas por participante, ou seja, eu posso decidir que cada participante vai colocar apenas uma palavra, pode colocar 2, 3 e assim sucessivamente. E, portanto, ele vai colocando e o resultado da nossa votação vai aparecer. Temos a possibilidade também de deixar que os participantes votem mais do que uma vez, portanto, se nós tivermos essa possibilidade, habilitamos. Se não habilitarmos, significa que neste questionário, nesta enquete, cada participante vai responder apenas uma vez. E reparem que ele mantém a customização do voto fechado, porque nós não definimos a questão, estamos a ver as possibilidades dos diferentes tipos de questões. Mas aqui podemos sempre, na customização, fechar os votos, esconder a barra inicial e esconder os resultados também, que numa nuvem de palavras não faz muito sentido estarmos a esconder, na minha opinião. Depois temos a questão de resposta aberta, open-ended, onde fazemos uma pergunta e a pessoa tem a possibilidade de responder de forma discursiva, por exemplo. Então, há 3 formas de apresentação possível, na forma de balões de diálogo, onde vão aparecendo os balões com as respostas, one by one vai aparecendo um de cada vez, ou na forma de flowing grid, ou seja, as respostas vão correndo e há um género de interação com a leitura, porque as respostas vão passando como se fosse numa leitura mais interativa e digital. E, mais uma vez, temos a possibilidade de permitir ou não submeter mais do que uma resposta e aqui as mesmas opções de customização. Um outro tipo de questão é de escalas, como a famosa escala de Likert, onde nós escolhemos quantas opções temos e, portanto, nós podemos usar uma escala de 5 pontos, 6 pontos ou menos, consoante o que cada um quiser fazer no seu questionário. E temos aqui depois a customização das escalas. Portanto, nós vamos dizer o que é que significa a escala mais baixa, desde a escala mais baixa até à escala mais elevada. E temos também 2 possibilidades de apresentar os resultados, na forma de barras, que aparecem assim, ou na forma de pontos, onde depois ele faz o ajuste, que é o formato de teia de aranha, onde ele vai ajustando de acordo com as opções e, portanto, dá uma estética diferente desta votação e que também é muitas vezes usada. Depois temos a questão de ranking, né? Que também, mais uma vez, é utilizada para uma determinada votação e ele apresenta logo o ranking de acordo com as opções mais votadas, desde a primeira até à quarta, se forem 4 as opções, mas nós podemos ter mais, como podemos ter menos. Então, é uma questão de vermos quantas opções é que nós queremos disponibilizar. Depois temos aqui as questões de resposta aberta. Então, neste caso, nós colocamos a pergunta para a audiência e as pessoas podem colocar as suas respostas e elas vão aparecendo. E depois temos aqui
uma opção para a versão paga, que é a questão de moderação, que na versão gratuita não está disponível, que é, na versão paga tem a possibilidade de nós irmos aprovando as questões antes delas aparecerem, né? Na versão gratuita não existe essa possibilidade. Depois temos aqui um outro conjunto que é o chamado de Quiz Competition, onde aqui nós temos, obviamente temos aqui competição, e neste caso é, por exemplo, se eu quero avaliar, usar como avaliação diagnóstica onde existe alguma resposta correta ou várias, então é mais usado de forma avaliativa, porque existe pelo menos uma resposta correta, que eu devo assinalar qual delas é ou quais, e tem a possibilidade, neste caso, atribuir tempo de resposta, portanto o professor escolhe o tempo de resposta e pode habilitar, por exemplo, a opção dos alunos que respondam mais rápido adquirir mais pontos. Então funciona também um pouco como um jogo, ou pode funcionar, o que vai ali ajudar um bocadinho ou promover a competitividade positiva entre os alunos. E uma nova opção do Mentimeter é colocar música de fundo durante o questionário. Então nós temos aqui 3 músicas pré-definidas do Mentimeter e se nós quisermos colocar uma delas, só selecionamos qual é a música que nós queremos. Se nós não habilitarmos, então não teremos música de fundo. Se habilitarmos, então vai aparecer essa música de fundo. Então o professor tem aqui um determinado controle. Uma limitação deste tipo de questão é que nós só podemos colocar imagem na pergunta. Portanto, as respostas têm que ser obrigatoriamente textuais ou numéricas, sem qualquer tipo de imagens. E depois temos, mais uma vez, a questão de formatação, mas como se trata, por exemplo, reparem, como se trata de um quiz slide, ou seja, de um questionário para a turma, já só temos aqui a opção de esconder a barra inicial. Portanto, não há possibilidade de fechar a votação, nem de esconder as imagens, porque se trata de um quiz mais avaliativo. Um outro tipo de questão de quiz competition é a questão de resposta aberta. Então, nós colocamos a pergunta, mais uma vez temos a possibilidade de colocar pergunta com ou sem imagem, e depois o aluno terá a possibilidade de responder. E aqui temos a possibilidade de introduzir algumas possibilidades de resposta, ou seja, o professor pode já estipular as respostas possíveis e se o aluno responder uma dessas respostas, então automaticamente a ferramenta vai corrigir. Caso contrário, se não for nenhuma das opções pré-definidas, então o professor tem que ter o cuidado de verificar a correção. E mais uma vez temos a possibilidade de limitar o tempo, não é? O tempo por resposta, o professor é que decide o tempo que o aluno tem para responder, uma vez que é um quiz competition, então há sempre o cuidado de ter um tempo mínimo para que o aluno possa responder e a questão de ter música de fundo ou não, que fica ao critério depois de cada professor. E mais uma vez, como podem reparar, tratando-se de uma avaliação, só é permitido retirar a informação inicial, tudo o resto é obrigatório. Portanto, neste quiz competition, então, temos essa questão de tempo, que é uma imposição, portanto há um tempo que tem que ser definido e depois a questão de querer acumular mais pontos se ele responder mais rápido, no caso das respostas de escolha múltipla, o ter ou não a música de fundo fica ao critério de cada professor ou de cada pessoa que utilize o aplicativo. E depois temos aqui uma outra opção, que são os slides para a apresentação. Então, nós podemos criar conteúdo com o Mentimeter também. Então, temos a opção de colocar título e subtítulo, não é? Se eu quiser estar a fazer um debate sobre uma determinada temática, tendo a possibilidade de acrescentar reações. Então, eu posso acrescentar, por exemplo, o coraçãozinho, o ponto de interrogação, o like, o dislike e aqui este iconezinho também. Então, eu posso tê-los todos ou apenas colocar uma determinada situação e os alunos ou o público colocar apenas gostei ou não gostei, consoante o tipo de reações que eu quero. Obviamente que vai depender muito da finalidade para a qual eu vou usar este tipo de recurso. E temos aqui a customização, a formatação também. A qualquer momento eu posso close voting, então a pessoa deixa de, por exemplo, ter a possibilidade de estar a reagir, se gostou ou não gostou, a barra de instruções e mesmo os resultados dessa votação com os ícones também. Temos a possibilidade de parágrafo, onde nós destacamos, por exemplo, o título e a pessoa pode escrever um texto qualquer, até 500 caracteres, e mais uma vez habilitar as reações das pessoas a esse texto.
bullets, onde nós podemos colocar tópicos ou opções, então nós podemos colocar a questão e vários tópicos que podem ser discutidos nessa apresentação. Então nós podemos também neste tipo de questão colocar imagens, se for o caso, podemos habilitar a opção de mostrar todos os tópicos ao mesmo tempo, ou eles irem surgindo um de cada vez consoante a apresentação vai aparecendo, e mais uma vez habilitar estes iconezinhos. E as opções de formatação são as mesmas para as questões. Temos aqui, por exemplo, a descrição de imagens, onde eu posso pôr a imagem centrada ou como fundo, fica a opção de cada um, e mais uma vez temos a questão de adicionar as reações, ou seja, este layout de slides de conteúdo é mais, por exemplo, para dinâmicas de não fazer questões diretamente, mas usar o Mentimeter como se fosse para fazer uma apresentação completamente diferente de uma apresentação tradicional em PowerPoint que tem muito texto. Então, nós vamos agrupando por temáticas. Existe também a possibilidade de colocar um vídeo, e então nós temos que colocar o link do vídeo do YouTube, por exemplo, adicionando, então aparece o vídeo e o vídeo passa e pode ser depois discutido. Colocar aqui textos com tamanho maior ou ainda questões com citações. Nós podemos aqui, temos um modo de apresentação só para citações, em que nós colocamos a citação e o autor da citação. E questões numéricas também, são possibilidades. Ou seja, estes slides de conteúdo são para a apresentação numa dinâmica de sala de aula completamente diferente. Ou seja, fazemos uma metodologia diferente de uma apresentação tradicional em PowerPoint que já está muito usada, não é? E depois temos aqui questões mais avançadas, algumas delas limitadas, por exemplo, às versões pagas, como é o caso do Quick Form, mas temos aqui as questões, por exemplo, de opção, onde pode-se votar numa escala de 0 a 100%, por exemplo, nas várias opções. Temos aqui questões que fazem estudo estatístico com os dois eixos, por exemplo, tipo um rácio relacionando duas variáveis, e, por exemplo, aqui uma questão de votação para determinar quem será o vencedor. Portanto, são questões mais avançadas, não muito utilizadas. E, de uma forma geral, esta é as potencialidades que tem o Mentimeter, que pode ser usado não só para fazer uma votação, não só para fazer uma avaliação e um quiz diferente com os meus alunos, mas também para preparar uma apresentação, seja para uma aula diferente, seja para uma dinâmica de uma apresentação num seminário ou num congresso, na apresentação de um trabalho. Então, só para percebermos, por exemplo, como é que funciona a nuvem de palavras, a título de exemplo, que era a que nós tínhamos colocado aqui, vamos supor que nós colocamos esta questão, como é que os alunos acedem? Acedem na parte de menti.com, então eles colocam menti.com e é preciso introduzir um código. Para isso, o professor tem que fazer present, então a apresentação está a decorrer, e então o aluno vai com esse código, que é o 731448.5, 731448.5, faz submit e então vai-lhe aparecer. O que é que você acha da tecnologia na sala de aula? Então, nós definimos como possibilidade 3 palavras. Então, vamos pôr que é inovadora, que é, por exemplo, diferente e que é motivadora. E, obviamente, que este resultado vai aparecer no nosso painel. Então, reparem que já temos aqui as 3 votações. E à medida que os alunos vão votando, vai aparecendo as respostas de cada um e as palavras que são mais votadas vão se destacando em termos de tamanho, que é esse o objetivo da nuvem de palavras, ok? Então, como vocês podem ver, este recurso tem muitas funcionalidades, pode ser usado para vários fins, seja para votação, seja para interação de quiz com os alunos ou até mesmo para uma dinâmica de uma metodologia diferente de sala de aula. Este foi o recurso que nós quisemos apresentar hoje. Esperamos que ele vá ao encontro das vossas necessidades e que vocês o possam utilizar, porque ele tem de facto muitas funcionalidades. Qualquer dúvida, já sabem, entrem em contato connosco, estamos aqui para vos ajudar e encontramos-nos no próximo episódio.